O programa a seguir é uma produção da TV Moca. Programa Moca Show, apresentado por Marcele Costa. Oferecimento São Cristóvão Saúde, sua vida em movimento. Olá, bem-vindos ao programa Moca Show. Boa noite para você aí de casa. Primeiro eu quero agradecer as flores aqui que eu recebi do pessoal lá do IAPI, do Diego Sudano e da sua mãe Deise. Muito obrigada aí pelo carinho de vocês. E hoje nós vamos falar sobre as doenças cardiovasculares, que são as principais causas de morte em todo o mundo, e aqui no Brasil não seria diferente, não é mesmo? Nosso entrevistado de hoje é o cardiologista, diretor médico assistencial do Grupo São Cristóvão Saúde, o Dr. Fernando Barreto, que vai tirar todas as nossas dúvidas sobre o coração e suas doenças. Muito obrigada pela presença, Dr. Fernando. Imagina, eu que agradeço o convite. Boa noite a todos. Dr. Fernando, vamos começar falando sobre os fatores de risco das doenças cardiovasculares. Quais são esses fatores? Perfeito. Quando a gente fala de doenças cardiovasculares, o melhor de tudo é evitar, né, Marcelo? Claro. Então, primeira coisa, a gente tem que controlar. Vamos falar dos principais, né? Sim. A hipertensão, o diabetes, colesterol, triglicérides, a obesidade, o estresse. Como controlar o estresse, né, doutor? E nos dias de hoje, né? Mas evitar fazer as atividades físicas, além de proteger contra a obesidade, é uma forma também da gente espairecer a mente, controlar o estresse. Então esses principais fatores, você controlando, fazendo sua rotina de prevenção, você consegue diminuir sua chance aí de ter os eventos cardiovasculares. E quanto tempo, doutor, você está falando dos fatores de risco, né? Você precisa controlar. Porque a hipertensão é um fator de risco realmente. Isso é real. É real. A gente fala de fatores de risco isolados. Todos os fatores de risco que, quando existem isoladamente, podem levar a um evento cardiovascular, são fatores de risco, como você está chamando de reais. De reais. A hipertensão é um deles. É um deles. E quanto tempo o corpo avisa antes de infarto? Se é que avisa, né? Então, na verdade, às vezes avisa e às vezes não avisa. Então você está lá fazendo toda a sua prevenção, ou não. Como o corpo avisa que você vai infartar? Você começa a ter angina, que a gente chama, né? Então aquela dorzinha que você inicialmente você começa a ter quando você faz grandes esforços, passa grandes estresses, começa a doer o peito. Aí você para, aquela dor melhora. Isso é chamado de angina. Angina. Tá. Aí você vai, daqui um mês, aquele espaço, aquela distância, por exemplo, que você andava de 200 metros para ter a dor, 100 metros. Depois de um mês, 50 metros. Então vai piorando aquele sintoma de angina. O corpo está dizendo, olha, se você não fizer nada, não for atrás, é um alerta que eu posso infartar. Isso é um primeiro, precisa se alertar nisso daí, então. Primeira coisa, esse sintoma de angina é o principal preditor que pode acontecer algo errado com você. Então isso é um sintoma comum. Tem outros sintomas mais comuns, assim, para alertar as pessoas? Tem também, assim, por exemplo, às vezes a pessoa não tem essa dor típica que eu estou te falando em aperto, no esforço, mas ela pode ter fadiga, que não é explicado por outros fatores. Às vezes a pessoa pode ter uma tontura. Então, não é que tem uma tontura e tem uma fadiga, pode ter angina, mas são sinais e sintomas que a gente precisa investigar quando aquilo dura. Porque você chega cansado do trabalho, você está fadigado, mas amanhã você acorda legal. Mas aquilo perdura, não é legal, nunca tive aquilo. Então, tudo que aparece de estranho e não corriqueiro, é legal ir atrás. E é diferente esses sintomas na mulher, no jovem, e nos homens e pessoas mais idosas? Sim, o sintoma, na verdade, ele pode ser muito parecido. O que muda se a pessoa é mais idosa ou é o jovem, é o risco que tem de infartar. Né? No mais jovem, todo mundo sabe que o infarto no jovem é mais perigoso. O infarto no idoso, não que não seja perigoso, mas tem menos risco de morte em razão da circulação colateral que é formada ao longo dos anos. Né? Então, o idoso ele tem aquela plaquinha de obstrução da coronária que está dando aquela angina por vários e vários anos, não aconteceu nada com ele, vai criando circulação colateral e se ele infarta ele fica mais protegido. O jovem não, ele não deu tempo de formar essa circulação colateral. É mais perigoso então no jovem. É mais perigoso no jovem, isso é verdade também.
Isso é uma verdade, né? O pessoal fica em dúvida realmente. E aquela dorzinha no braço, que às vezes a pessoa fala, ai, que dorzinha aqui no braço esquerdo. Isso. Quando que a pessoa pode saber se não é uma ansiedade somente ou se realmente já está num processo já de infarto? Isso, então. A dor, na verdade, o infarto ele é composto por vários sinais e sintomas. Então, o mais característico, claro, a dor no peito. Outro, sudorese fria. A pessoa começa a suar, frio mesmo, um monte de suor. Um outro sintoma clássico é dor no estômago, a pessoa começa a ter náusea, vômito. E o outro sintoma é a famosa dor no braço esquerdo. Mas geralmente ela vem acompanhada desses outros sintomas. Dificilmente vai ter uma dor no braço esquerdo isolada. Uma dor no braço esquerdo isolado, medicina não é ciência exata, pode ser um infarto, até pode, mas o comum vai ser alguma coisa muscular, uma bolsa pesada que você carregou, enfim, algum mau jeito que você deu, dormiu de mau jeito, na maior parte das vezes. O infarto, dor no braço de infarto, geralmente vem acompanhada dos outros sintomas que eu disse. E então, de repente até uma ansiedade mesmo, a pessoa ficou tão ansiosa e ela fala, ai, tô infartando. E não tá, porque acelera, né, isso, os batimentos cardíacos e tudo mais. Isso, a ansiedade, ela se confunde muito com o infarto, né? E é difícil mesmo, né? Então, a ansiedade, ela pode dar uma náusea, ela pode dar sudorese fria, ela pode dar palpitação, pode dar um aperto no peito, só que o aperto no peito não é no coração, é nessa musculatura. Tá tanta adrenalina no sangue que a musculatura que está aqui no tórax começa a contrair, começa a doer o tórax. Então, não é lá dentro no coração, é tudo por fora, vamos dizer assim. Mas, na dúvida, é legal, procura o pronto-socorro, faz um eletro. O que vai diferenciar? É se o eletro está normal ou não está normal. O eletro, então, é fundamental. Sim, uma dor no peito, com esses sintomas todos que eu falei, você diferenciar, diagnósticos diferenciais, né? Um deles é ansiedade ou infarto ou angina, sim, o eletro é fundamental. E tem uma pressão, qual a pressão para se ter um infarto? Existe isso, a pressão está alta, muito alta, doutor? Mas é depois do intervalo, você vai responder. Tá legal, perfeito. Não sai daí, não. Bacana. Nós somos movidos pela vida, e a cada passo que damos é para que você vá mais longe. No nascimento, no crescimento da infância, no desenvolvimento da juventude, no amadurecer da fase adulta, na sabedoria da melhor idade, estamos ao seu lado, sempre cuidando de você. Nossa essência é cuidar para que você possa trilhar os melhores momentos da vida, construir e compartilhar histórias, vencer os obstáculos, crescer, evoluir e ser a sua melhor versão. Esse é o nosso movimento. Todos os dias aprimoramos nossos serviços, nosso atendimento e o nosso amor pelo que fazemos para atender, cuidar e movimentar a vida com leveza, saúde e conforto. Estudamos, trabalhamos e planejamos muito para oferecer sempre o plano ideal para cada fase da sua vida. Investimos em tecnologias de última geração, em estruturas completas, em parcerias que melhoram o futuro e, principalmente, em pessoas para oferecer um atendimento humanizado, de coração e com total profissionalismo. Da infância à terceira idade, colocamos milhares de vidas em movimento. Vidas que nos ajudam a construir os nossos 111 anos de história. Grupo São Cristóvão Saúde, cuidando para que a sua vida sempre esteja em movimento. No bairro da Moca, desde 1947, o Colégio São Judas Tadeu é uma escola particular de 75 anos de tradição na educação, que vai desde o infantil até o ensino médio. A instituição possui um time de educadores experientes e atualizados, com material didático próprio, proposta pedagógica moderna, com inovação tecnológica e infraestrutura. Em seu diferencial, o colégio possui parceria com Google Enterprise for Education. Tem os laboratórios LabMaker e multidisciplinar, estúdio de vídeo e ainda conta com diversos projetos como o Profissões e o Atualidades. Colégio São Judas Tadeu, uma escola cheia de vida. Colégio São Judas Tadeu. Aquacademia.
Médico Academia. O Santo Salone está localizada na Avenida Paz de Barros, no bairro da Moca. Com uma estrutura de 2 andares, oferece sempre os melhores serviços de beleza, com os principais produtos do mercado mundial e um time de renomados profissionais dispostos a melhorar a autoestima de seus clientes. Além dos cuidados básicos de beleza, você encontra o dia da noiva e um relaxante spa day. Estar no Santo Salone é muito mais do que manter uma rotina de cuidados com você mesmo. É uma experiência. Garagem 55 Mooca, o maior espaço de entretenimento temático para toda a família. Gastronomia, diversão e exposições em um só lugar. Garagem 55. Porto Del Mar Restaurante. Frutos do mar, peixes, carnes e aves. Ampla carta de vinhos. Porto Del Mar, seu restaurante para compartilhar momentos especiais. Sacada Pizzaria, localizada no bairro da Moca desde 1974, oferecendo há mais de 20 anos o tradicional rodízio de pizzas da região. São mais de 50 sabores entre salgadas e doces, além de serviços à la carte e delivery. Sacada Pizzaria, Rua Coronel Joviniano Brandão, número 59. Tornamos com o programa Moca Show e hoje nós estamos conversando com o cardiologista e diretor médico assistencial do Grupo São Cristóvão Saúde, o Dr. Fernando Barreto. Eu deixei uma pergunta, no primeiro bloco, Dr. Fernando, que é a pressão. Qual é a pressão para se ter um infarto? Muito alta? Ali aquela pressão que fala, já vi gente falar que estava com pressão dos 16 por 12, né? Ou até mais. Isso. É assim que caracteriza o infarto ou não? Nem sempre, Marcela. Nem então, sempre. é possível infartar com pressão normal? Sim. Nossa, claro que os picos de pressão, a pessoa que tem a hipertensão e não se cuida, aí voltamos naqueles fatores de risco. Então, a hipertensão, lembra, ela é um fator de risco isolado. Eu não tratei, então não é que a pressão vai subir e eu vou infartar. É aquela hipertensão que eu não tratei por muitos e muitos anos. Vem vindo. Fui indo, ela nunca me deu sintoma, nunca me deu trabalho, e um belo do dia, o infarto, né? Então, agora, claro, uma pessoa que tem um passo nervoso, ela já está com problema cardíaco que ela não sabe que tem, está escondido, ela nunca teve sintoma, e faz lá, que nem você falou, um 16, um 20 por 12, um pico de pressão, leva a um infarto. Desde que a pessoa tenha a predisposição para ter. Então não é o pico isolado da pressão que vai dar o infarto, mas naqueles predispostos, no momento de estresse, aquilo que acontecer dali a alguns meses, acontece no momento do estresse, o pico de pressão. Então, de repente, a pessoa pode até ter um infarto com uma pressão baixa. 11 por 8. 11 por 8, normal. Normal. Porque ela pode ter outros fatores de risco que ela não esteja sabendo, não esteja cuidando. É importante, por isso que a gente fala sempre do quê? De prevenção. Isso. Tá, é muito importante, exatamente, né, doutor? Perfeito. Então, aqui eu dei o exemplo, né, do cinto de segurança. A gente tem que colocar o cinto para evitar se machucar numa batida. Então, os fatores de risco é igual ao cinto de segurança. Eu não vou zerar a minha chance de infartar, mas eu controlando os fatores de risco, eu estou colocando um cinto de segurança para o meu coração. Nossa. E, doutor, me fala uma coisa, a gente tem visto muito... jovens, né? Você falou que os jovens, quando dá, é complicado, tem, né, mais risco de ser fatal, né? E morte súbita. Isso. E, geralmente em jovens, a maioria das vezes são jovens que estão lá se exercitando, jogando, de repente vai num futebol lá, corriqueira, que ele já está acostumado, de repente cai duro lá no chão. Isso. Isso acontece, a morte súbita é devido a uma arritmia durante o infarto. Então a pessoa tem um infarto e, por azar, alguns infartos têm arritmias associadas. E tem algumas arritmias que têm um potencial de gravidade e podem ser fatais. Então aquele paciente que está jogando um tênis, está jogando um futebol, está correndo na rua e tem uma perda súbita de consciência, o que está acontecendo com ele? Está tendo infarto e com uma arritmia. Então claro, a atividade física está mais relacionada, intensa ao jovem, então por isso que a gente, né, aquela atividade física, não fez a rotina de prevenção antes, não fez um exame antes para começar a atividade física, e aí pode ser surpreendido, infelizmente, com uma perda de consciência por infarto. E quais são as principais doenças cardíacas, doutor? Bom, porque tem alguns nomes aí, né, gente? Isso, então, na verdade, assim, o coração,
A principal doença cardíaca, essas miocardiopatias. Miocardiopatias. Doenças do coração a gente chama de miocardiopatias. É o nome técnico. Que podem ser causadas por algumas doenças. Por exemplo, o infarto. A pessoa tem um infarto, não cuidou, enfim, pode ter uma cicatriz, o coração dilata e eu fico com uma miocardiopatia isquêmica, que é o quê? Miocardiopatia secundária ao infarto. Posso ter uma miocardiopatia hipertensiva. O que é uma miocardiopatia hipertensiva? Tenho hipertensão, não cuido por anos, não é de um dia para outro, tá, pessoal? Não precisa. Descobriu hoje a hipertensão, não vai ter, não. Por anos, não cuidei, e aí daqui 10, 15 anos, meu coração pode dilatar, então eu posso ter uma miocardiopatia hipertensiva. Posso ter uma miocardiopatia inflamatória. Gripes, algumas doenças inflamatórias, infecciosas, um dia pode me dar uma miocardiopatia. Pode dar. Pode dar. Às vezes eu posso dilatar o coração sem causa, são as idiopáticas. Pode ter as miocardiopatias por febre reumática, por doenças na válvula causadas por febre reumática. Não tem vários gatilhos aí, não é mesmo, doutor? Isso. Mas assim, o principal é a isquêmica e a hipertensiva, que é o que tem que cuidar. Essas precisam ser cuidadas, são realmente. As principais. As outras existem, mas podem ser exceções. E hoje como estão os tratamentos, doutor? Que antigamente, né, eram bem invasivos e tudo mais. Como é que hoje estão esses tratamentos? Isso. Para o tratamento, você tem 3 tipos de tratamento para as doenças do coração. Tem o tratamento medicamentoso, né, que são os comprimidos, tem que tomar no horário para controlar o coração e os seus fatores de risco. Você tem os tratamentos através de hemodinâmica, que são os cateterismos cardíacos, né, com a colocação de stent, né? E você tem, em último caso, as cirurgias cardíacas. Há 20, 30 anos atrás, você não tinha os stents, os cateterismos estavam começando, enfim, a tendência de fazer cirurgia era maior. Hoje, com a tecnologia que a gente tem, você consegue, sem abrir o peito do paciente, que é uma cirurgia maior, mais invasiva, você consegue trocar até uma válvula, você consegue colocar molinha, desobstruir artérias que antes você só conseguia com a cirurgia. Graças a Deus, não é? Hoje os tratamentos estão mais modernos, né? Isso ajuda também, né, os médicos, não é mesmo? No tratamento, enfim, sem na hora dúvida. da cirurgia, não é mesmo? O interno hoje vou embora amanhã com tratamento por hemodinâmica, né? Uma cirurgia cardíaca quando é necessário, ainda existe. Quando é necessário, é de 1 semana a 10 dias de internação. Uma hemodinâmica, um tratamento através de hemodinâmica, você vai de alta no dia seguinte. Sempre que possível, a gente opta por hemodinâmica. Infelizmente, em alguns casos, que são cirúrgicos, não tem como fugir. E quando que é indicado a colocação de stent, pessoal? Porque o pessoal escuta muito essa palavra stent. Primeiro, o que é o stent, né? Vamos começar daí. Isso. Quando que é indicado? Isso. Então, a gente tem a coronária como se fosse um caninho, né? Quando ela entope com a plaquinha de gordura, vai crescendo ao longo dos anos e um belo de um dia, ela fecha aquela artéria. Aí você pode ter o infarto. O que é o stent? Então, primeiro você faz uma cateterismo. Cateterismo é o exame. O exame você chega com o catéter até aquela plaquinha que entupiu. Aí você faz primeiro uma angioplastia. O que é uma angioplastia? É insuflar um balão, é uma bexiguinha mesmo, que empurra aquela placa de gordura contra a artéria e imediatamente eu consigo desobstruir. Para aquilo ao longo dos anos não voltar a reobstruir, o que eu faço? Eu coloco stent, que é como se fosse um tubinho revestido, né? É um tubinho de metal revestido por remédio, né? Que é o stent farmacológico hoje em dia, né? Que ele impede que aquela artéria, aquela placa volte a crescer. Então, eu desentupi e para não voltar a crescer, eu passo um tubinho ali para que aquela plaquinha de gordura não volte a crescer. Mas o que é importante depois do stent, Marcelo? É continuar tomando os remédios, fazer outra... Não é que colocou o stent para resolver. Não vou mais tomar, resolveu. Não, porque pode dar obstrução em outros locais de outras coronárias. Olha isso, gente, né? Presta atenção aqui nas dicas do doutor. A gente vai para o intervalo. No próximo bloco, nós vamos falar sobre o caso que é mais polêmico hoje em dia, né? Que é o caso do Faustão, que tem tudo a ver com esse assunto que nós estamos tratando aqui. Perfeito. Tá? Gente, não sai daí não, é rapidinho. Nós somos movidos pela vida, e a cada passo que damos é para que você vá mais longe. No nascimento, no crescimento da infância, no desenvolvimento da juventude, no amadurecer da fase adulta, na sabedoria da melhor idade, estamos ao seu lado, sempre cuidando de você. Nossa essência é cuidar para que você possa trilhar os melhores momentos da vida, construir e compartilhar histórias, vencer os obstáculos, crescer,
evoluir e ser a sua melhor versão. Esse é o nosso movimento. Todos os dias aprimoramos nossos serviços, nosso atendimento e o nosso amor pelo que fazemos para atender, cuidar e movimentar a vida com leveza, saúde e conforto. Estudamos, trabalhamos e planejamos muito para oferecer sempre o plano ideal para cada fase da sua vida. Investimos em tecnologias de última geração, em estruturas completas, em parcerias que melhoram o futuro e, principalmente, em pessoas para oferecer um atendimento humanizado, de coração e com total profissionalismo. Da infância à terceira idade, colocamos milhares de vidas em movimento. Vidas que nos ajudam a construir os nossos 111 anos de história. Grupo São Cristóvão Saúde. Cuidando para que a sua vida sempre esteja em movimento. No bairro da Moca, desde 1947, o Colégio São Judas Tadeu é uma escola particular de 75 anos de tradição na educação, que vai desde o infantil até o ensino médio. A instituição possui um time de educadores experientes e atualizados, com material didático próprio, proposta pedagógica moderna, com inovação tecnológica e infraestrutura. Em seu diferencial, o colégio possui parceria com Google Enterprise for Education. Tem os laboratórios LabMaker e multidisciplinar, estúdio de vídeo e ainda conta com diversos projetos como o Profissões e o Atualidades. Colégio São Judas Tadeu, uma escola cheia de vida. Colégio São Judas Tadeu. Aquacademia. Aquacademia. O Santo Salone está localizada na Avenida Paz de Barros, no bairro da Moca. Com uma estrutura de 2 andares, oferece sempre os melhores serviços de beleza, com os principais produtos do mercado mundial e um time de renomados profissionais dispostos a melhorar a autoestima de seus clientes. Além dos cuidados básicos de beleza, você encontra o dia da noiva e um relaxante spa day. Estar no Santo Salone é muito mais do que manter uma rotina de cuidados com você mesmo. É uma experiência. Garagem 55 Mooca, o maior espaço de entretenimento temático para toda a família. Gastronomia, diversão e exposições em um só lugar. Garagem 55. Porto Del Mar Restaurante. Frutos do mar, peixes, carnes e aves. Ampla carta de vinhos. Porto Del Mar, seu restaurante para compartilhar momentos especiais. Sacada Pizzaria, localizada no bairro da Moca desde 1974, oferecendo há mais de 20 anos o tradicional rodízio de pizzas da região. São mais de 50 sabores entre salgadas e doces, além de serviços à la carte e delivery. Sacada Pizzaria, Rua Coronel Joviniano Brandão, número 59. Estamos com o programa Moca Show e hoje nós estamos aqui com o Dr. Fernando Barreto, do Grupo São Cristóvão Saúde. Nós começamos a falar agora, deixei uma pontinha, né, falando do Faustão, que acho que é um caso que é importante, esse é famoso na mídia, falando sobre esse problema no coração. Gostaria que você explicasse para o pessoal de casa, que é importante, né, serve de alerta, não é mesmo, doutor Fernando? Com certeza. Na verdade, a gente falou agora há pouco, né, da miocardiopatia. Então, o que acontece com a minoria dos casos? Essa miocardiopatia, você tratou, você tomou seu remédio, você fez toda a sua parte. Só que uma parcela pequenininha, o coração continuou crescendo e à medida que o coração, que ele vai crescendo, coração normal, ele bombeia assim. Quando vai crescendo, ele começa a bombear mais vagarosamente e não consegue levar todo o sangue para o corpo. Nesse caso, a sua miocardiopatia ficou levou uma insuficiência cardíaca grave e, de novo, na minoria dos casos é necessário fazer um transplante cardíaco. Você tenta tudo antes, remédio, stent, tudo, a cirurgia,
Mas quando não é possível, aquele coração está dilatado, você não tem mais o que fazer, não tem mais recurso, aí você tem que partir para o transplante cardíaco. E o transplante, igual todo mundo se espera uma fila, não é mesmo, doutor? E qual a chance, assim, acho que é legal, foi importante falar, não é mesmo? Que pode ter rejeição ou não. Isso. Na verdade, no Brasil, é um esquema, ele é bem social, porque todo mundo, independente de classe social, entra na mesma fila do SUS, né? Então, como é que funciona, para vocês terem uma ideia, né? Não só o caso do Faustão, como no geral, né? No geral. Você colhe o sangue, você faz uma biópsia cardíaca, porque você tem que entender. A hora que falecer algum doador, você tem que entender se aquele coração é compatível ou não. Então você já fica, todo mundo que está precisando de um transplante já tem guardadinho lá todo o seu fenótipo, genótipo, né? Desculpa, fenótipo não. O seu genótipo, para a gente poder ver se vai dar uma rejeição ou não. Aí tem um doador que infelizmente faleceu. Imediatamente é acionado o time de transplante, já colhe os exames daquele doador, né? Aquele doador ele é preservado. Prazo também, né? Tem um prazo. Então, por exemplo, um acidente de moto. Então o paciente às vezes chega no hospital com morte cerebral, mas o corpo todo batendo, coração saudável, pulmão saudável, fígado saudável, ou seja, ele é um doador porque ele já teve uma morte cerebral. Você leva esse paciente para a UTI, mantém ele vivo, e aí você chama o time de transplante da Secretaria da Saúde, e você tem um tempo para você colher os exames do doador e ver para qual imediatamente. É tudo muito rápido, sabe, Marcelo? E aí você cruza os dados de quem está na fila do SUS. Fala, poxa, esse doador é mais compatível com esse receptor. Pode estar em São Paulo, pode estar em outra cidade, outro estado. O importante é que tem que ser tudo muito rápido. Aí entendeu que tem o doador. O receptor, desculpa. O receptor, ele está na fila, geralmente ele está ou no hospital, que é o caso do Faustão, numa situação que está descompensado, ele não consegue ter uma alta para casa, então ele está lá, no noticiário saiu que ele está fazendo diárias, então, ou seja, é uma situação crítica porque ele está internado, mas tem muito receptor que está em casa, esperando, o telefone toca 2 da manhã, ó, teve um coração, por quê? Os remédios estão conseguindo compensar, ele precisa do transplante, mas ele está compensado. Então são 2 situações, está em casa compensado ou está no hospital descompensado. São os casos mais graves que acabam entrando na frente da fila da doação, porque são casos mais graves. Então não adianta só cruzar o doador e o receptor em termos de compatibilidade. Se a pessoa está numa situação mais grave, ela entra na frente, passa na frente. Não só isso aí vale para qualquer gente, da população como um todo, independente de classe social ou econômica. Então, doutor, qual a mensagem que você passa para o pessoal de casa? E vamos falar de prevenção, não é mesmo? O Grupo São Cristóvão faz muito bem esse trabalho de prevenção. Tem, né? 2 centros, né? Somente voltados à prevenção, não é mesmo? Perfeito. Então, todos os fatores de risco que a gente falou, hipertensão, diabetes, colesterol, obesidade, o estresse. Então, o Grupo São Cristóvão, sim, tem 2 unidades, né? São os nossos Centros de Atenção Integral à Saúde. São 2 unidades que trabalham todos esses fatores de risco. Então, muitas vezes, pessoal, não precisa necessariamente marcar um cardiologista. Às vezes você pode marcar um clínico geral que vai ver tudo isso para você. Exato. E o clínico geral vai encaminhar. Achei um problema grave que é do cardiologista. Encaminha. Então, a mensagem fica que não é só o cardiologista. Médicos de atenção primária, a gente tem muitos no São Cristóvão. Tem o grupo de hipertensão e temos o cardiologista quando tudo precisa de um tratamento mais invasivo, mais complexo. O Grupo São Cristóvão também tem como tratar. Doutor, infelizmente eu não tenho mais tempo. Muito obrigada por ter vindo. Eu sei que o seu horário é complicado, gente. Obrigada, tá? Nós aqui agradecemos e contem com o Grupo São Cristóvão aí para prevenção e promoção à saúde. Gente, esse foi o programa de hoje. Até o próximo programa na próxima semana, hein? Te espero aqui, hein? Tchau! Você assistiu o programa Moca Show, um oferecimento São Cristóvão Saúde, sua vida em movimento.